Fala pessoal, boa noite. E aí, felizes? Vitória hoje, muito importante para a continuidade do campeonato. Vitória fora de casa, de virada, para aumentar mais ainda a confiança do time. E eu vou ser sincero para vocês, eu estava confiante na vitória, mas com o primeiro tempo do Santos foi terrível, foi terrível. Eu não parava de xingar o técnico, não parava de xingar o time. Para mim, o Guilherme estava fazendo um péssimo primeiro tempo, assim como o Barreal também, no seu lado direito, ali depois do esquerdo, que eles, durante o primeiro tempo, eles acabaram alterando algumas vezes. Não gostei também do meio de campo do Santos, o Rincon estava lento, eu acho que em menos de 10 minutos de jogo ele já tinha tomado um cartão amarelo. Ele fez duas faltas ali no meio de campo ali, totalmente desnecessárias. E a segunda poderia até ter sido para um cartão vermelho, que foi forte, mas pelo critério ali do árbitro ali, ele acabou optando por um cartão amarelo. A zaga muito segura, o Gil para mim muito seguro, Luizão melhorou muito, jogou muito bem do lado do, do Gil ali. Eu acredito que o pessoal ali fez deu um voto de confiança para ele, né? Acabou deixando ele um pouco mais à vontade para jogar, fez um ótimo jogo. Teve o erro ali do primeiro gol junto com o Mike, mas eu acho que ali foi erro individuais ali, que para mim também o Barreal participou, que estava marcando o Fabrício Bruno e acabou deixando o Fabrício Bruno e não avisou o Luizão. E o Luizão tomou aquela bola nas costas, assim como o Mike também. Mas o Santos muito seguro na zaga, apesar de um péssimo primeiro tempo, eu vi o Santos com uma zaga segura. Mesmo tomando algumas bolas ali com o Mike, não chegando certo, não chegando no tempo em algumas bolas, para mim o Mike ainda tem que evoluir um pouquinho, apesar de tá apto para jogar, ele falta tempo de bola, falta tá ali, né, jogando, ganhando minutagem. E Gabriel Brazão mais uma vez, sem palavras para ele. Ele defendeu tudo que veio. Para mim aquela bola ali do Fabrício Bruno, apesar de ser uma bola defensável, eu acredito que ela veio rápido e com força demais, e ele acabou não tendo o time ali para estar defendendo, mas foi muito seguro também. É outro cara que a gente não pode perder. Acho que o Santos tem que manter ele até o final do ano aí para pelo menos brigar por uma Sul-Americana ou até uma Libertadores, né? Vamos ver que o Santos ainda tem acho que um jogo atrasado, que é contra o Palmeiras. Possa ser que vença também. O Palmeiras não vem tendo uma boa uma boa sequência, né? Apesar de ter vencido hoje. E assim, para mim o Santos melhorou muito no segundo tempo, apesar de eu não ter gostado das substituições. Eu achei ridícula a substituição do Roleiser pelo Tiquinho, do Barreal pelo o, Gustavo Cabalheiro, né? E também a única que eu concordei ali foi a do Zé Rafael com o Thomas Rincon, mas também o Zé Rafael entrou mal, em poucos minutos acabou fazendo uma falta ali, que tomou um cartão amarelo besta também. Não gostei muito da atuação do Neymar no primeiro tempo, errou um gol ali, mas apesar que ele com a bola é totalmente diferente, né? Em poucos minutos que ele consegue ficar com a bola, em poucos minutos que ele tem a bola no pé, ele faz uma jogada, ele dá um passe, ele cria. No segundo tempo ali, uma jogada com o Guilherme, ele deu um passe de letra, ele já correu, se desmarcou, o Guilherme demorou um pouco, tocou pro Souza, o Souza foi um pouquinho afoito. Acho que o Souza podia ter dado uma bola um pouquinho mais para trás. O Souza meio que tentou chutar meio pro gol, meio que cruzar, mas muito forte a bola. Mas acho que hoje dá para dizer que o mérito foi sim do Kleber Xavier, apesar de eu não gostar da permanência do Kleber Xavier, eu não querer, mas temos que
dar um crédito para ele hoje, que hoje com as mudanças dele, o Santos melhorou muito. E como eu falei, muito seguro na zaga. O Gil e o Luizão fez um mau primeiro tempo, mas no segundo tempo, mesmo um mau primeiro tempo, para mim, um primeiro tempo seguro dos dois da zaga, com erros individuais ali, como eu disse, do Mike, do Zé Rafael, do Barreal. E no segundo tempo, totalmente seguro, os dois errando pouco, conseguindo sair mais, conseguindo construir mais, apesar também do Cruzeiro ter dado essa bola para o Santos, né? Ao meu ver, o Cruzeiro achou que o Santos ia sair mais, ia se expor mais, e com isso ia conseguir fazer um contra-ataque, ia conseguir chegar mais na área do Santos perigosamente, numa finalização, até que chegou, né, com o Caio Jorge, mas eu vi ali, já no primeiro instante eu já tinha visto pênalti, para mim, pênalti não, já tinha visto a falta, né, em cima do Zé Rafael, perdão, e o Wilson Pereira, como o Cássio falou ali no final do jogo ali, na entrevista pós-jogo ali, né, do pessoal que faz ali no campo, o Cássio deu uma declaração muito forte, né, falando que o Wilson Pereira usou alguns critérios errados, que deu o que eu entendi, que muitas bolas que o Neymar pega e pediu uma falta, ele estava dando. Mas é isso, futebol é isso, quando se perde se reclama, quando se ganha, o cara que ganhou não vai reclamar tanto do árbitro, mas é assim. Eu vi o Wilson Pereira ruim também, mas muito mais erros do Cruzeiro do que propriamente do juiz, né? Vamos colocar assim, que o Cruzeiro deixou o Santos jogar no segundo tempo e o Cruzeiro não jogou. Apesar de ter sido melhor no primeiro tempo, o Santos soube controlar o jogo ali, soube colocar volume, né? Que eu digo lá no ataque, o Tiquinho, pra mim, ele mesmo estando mal, mesmo sendo um jogador que não vem sendo utilizado, eu acho que o Tiquinho merece sim algumas chances, porque o Tiquinho ele é um centroavante que ele segura bastante a bola. Ele é um cara que ele é diferente. Ele é diferente, mesmo não fazendo gol, ele consegue ajudar a equipe, porque ele sabe se movimentar, ele sabe, como posso dizer, segurar a bola ali, sabe, num lançamento. Hoje, por incrível que pareça, eu pedi muito a substituição do Guilherme, muito, muito. Eu acredito que todos os santistas não gostou das substituições, pediu a do Guilherme, mas eu calei a minha boca hoje. O Guilherme merece também méritos, hoje jogou, você fez um bom segundo tempo, apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, né? Fez um bom segundo tempo. Aquele domínio dele na bola do Brasão lançada, que saiu, foi a origem do gol, né? Ele dominou certinho, ele não se afobou, o Tiquinho passou por ele, né? Nas costas e o Guilherme manteve a calma, olhou, o Neymar também se lançou, mas ele manteve a calma, carregou a bola e fez certinho, fez a leitura certa. O Cabadeiro estava entrando nas costas de todo mundo, ninguém estava vendo ele vindo, então foi muito fácil aquela bola para ele. E cara, para mim ali as substituições ali no fim do jogo foi mais para segurar o jogo, né? Foi tirar o Neymar e o Guilherme. Não tiveram uma grande, vamos se dizer, grandes olhares assim nessas substituições, porque foi mais para segurar o jogo. E é isso, né? Aí eu tô abrindo aqui no meu celular a classificação. O Grêmio ainda está jogando, né? O Grêmio está em 15º e o Santos pulou para 14º. Mas o Grêmio está empatando ainda o jogo, né? E com isso o Santos está com 21 e o Grêmio também. Porém o Santos tem um jogo a menos, né? Acredito eu que seja com o Palmeiras. O Palmeiras tem 2, que acho que é contra o Vasco também. E é isso, agora é virada de chave, como o Guilherme disse na saída também de campo, que ele deu uma entrevista ali na saída de campo e falou que hoje pode ter sido a virada de chave que o Santos precisava. Venceu os 2 primeiros colocados, né? Aqui olhando a tabela é o Flamengo com 40 e o Cruzeiro com 37. Então é basicamente os 2 primeiros.
Os 2 primeiros aí, os 2 da ponta, o Santos venceu os 2 e a confiança aumenta. Então é tentar usar a torcida, né, fator torcida aí no próximo jogo contra o Vasco no Morumbi e vamos pra cima. Não, não queria eu falar pra você que eu tava confiante demais na vitória, mas eu queria muito que o Kleber Xavier caísse. O Kleber Xavier não merece ser técnico do Santos, não merece. É um técnico muito limitado, é um técnico que não descreve a atual equipe do Santos. A atual equipe do Santos ela é muito boa para estar na posição que está, para estar com o técnico que está, mas é isso, né? Planejamentos, diretoria, aí a gente só resta acreditar. Caso nos próximos dias, né, como saiu aí notícias que talvez o Jorge Sampaoli poderia estar pintando aí na Vila, caso o Santos perdesse hoje, acredito que não vai rolar. Apesar de eu querer muito, eu não noticiei também nas minhas redes sociais, porque acredito que muitos jornalistas e muitas pessoas influentes daí, né, em Santos, eles têm essas informações muito rápidas. Porém, eu não acreditava que o Jorge Sampaoli poderia vir. Porque, por mais que o trabalho do Kleber Xavier não seja bom, eu vejo olhares muito bons da diretoria em cima dele. Não só dele, mas também do filho do Tite, né? Que, na minha visão, o Santos poderia até tentar o Tite, mas acredito que a diretoria é segura no que vem planejando, mesmo a gente não concordando. E é isso. Tentar o máximo de acertos agora, né? Tentar confiar nesse técnico. Que ele consiga ter uma boa visão de jogo igual ele teve hoje, porque teve algumas rodadas que ele pecou muito nas substituições. Hoje não gostei, não, mesmo elogiando, mesmo falando que o Santos venceu, mesmo falando que melhorou, eu não gostei da substituição do Roleiser. Do Barreal até é entendível, do Barreal até consigo entender, mas a do Roleiser, o Santos não conseguia criar, mesmo tendo o Neymar. E pro Neymar descer para ficar criando e ficar tomando falta, não é o tipo de jogo que o Santos tem que optar. Porque se o Neymar ficar tomando pancada, se o Neymar ficar vindo buscar o jogo, ele vai acabar se lesionando, ele pode acabar tendo algum problema ali, muscular, ou alguma pancada que ele sofra. Assim como o Guilherme sofreu, né, diante do Flamengo e acabou precisando ser substituído e ficou, acredito que 2 jogos fora. Voltou hoje, não voltou bem, mas, né, o segundo tempo foi iluminado. E é isso, acredito que ainda tem muito que melhorar. O Santos precisa fazer um bom jogo diante do Vasco. Precisa ter uma base de criação. O Santos não tem criação. Apesar de ter ganhado o jogo hoje, acredito que o Santos não consegue criar. O Santos não tem minutagem boas com criação. Minutagens não, perdão. Não tem jogos, né, com criações boas. Se a gente pegar aí os últimos jogos do Santos, o Santos é o time que menos cria. Até o Juventude criou muito mais volume de jogo do que o Santos. Chutou mais, teve mais controle, teve mais chances, né, de fazer gols. Se não fosse o nosso goleiro, o Santos poderia até ter perdido lá no Morumbi. E aí foi o fator diferente do jogo anterior contra o Juventude, foi o fator Neymar, né? Fator torcida, e pesou, acredito que pesou para a equipe do Juventude e o Santos saiu vitorioso. Mas hoje é de se comemorar. De se comemorar e muito.
dar créditos ao Guilherme, dar créditos ao Kleber Xavier, que fez as mudanças que muitos torcedores, muitas pessoas que cobrem o Santos, que acompanham o Santos, não tenho certeza que não gostaram das substituições, mas é aquilo, né? É futebol. O Cruzeiro também teve algumas chances de fazer o gol e não conseguiu, graças ao nosso bom goleiro, né? Prazão, e é isso. Agora é força máxima pro próximo jogo de domingo. Tem mais de uma semana para treinar. Provavelmente o Santos amanhã vai estar de folga. Talvez volte só na terça ou só na quarta, do jeito que as coisas andam em Santos, né? Apesar de eu achar desnecessário 2, 3 folgas para esses jogadores que tem muito a entregar, tem muito a fazer pela equipe, a fazer pela torcida, não deixar o Santos estar no lugar que o Santos está hoje. Mas é aquilo, a diretoria, os técnicos, o pessoal do departamento médico estão lá, eles são, né, estudados para isso e eles sabem o que é melhor para a equipe. Mas é trabalhar forte agora, voltar para domingo no Morumbi aí, né, tá lotado, contar com a sua torcida e vencer de novo. Vencer porque o campeonato falta muita coisa ainda. O campeonato não acabou. E se o Santos perder ponto, pode ser crucial aí para a reta final. E vai ficar correndo risco de cair ali até as suas últimas rodadas. E o Santos só tem um Brasileirão, né, para disputar. Então, eu acho que não cabe mais passar sufoco. Eu acho que agora é ter a cabeça no lugar, como muitos jogadores do Santos hoje, com certeza ali no vestiário, pós-jogo ali, eles vão falar, pessoal, viramos a chave, vamos continuar. E é isso, esse é o pensamento. Viramos a chave, vamos continuar com o nosso planejamento, com o nosso trabalho. E é isso, eu acho que não tem muita coisa de diferente para fazer disso. O Santos hoje no segundo tempo se mostrou com muita vontade. Apesar de eu ainda, vou repetir, não achar que as substituições foram boas, o Santos não teve um meio de campo criador, o Santos tinha que criar jogadas com bom tempo, algumas vezes com o Zé Rafael, algumas vezes o Neymar ou o Guilherme ou o próprio Cavadieiro tinha que vir buscar a bola para tentar ali sair, porque acredito que com a saída do Roleiser, o Santos ficou sem um criador, né? O Roleiser, ele faz essa dinâmica. Apesar dele não ter feito um bom primeiro tempo, na minha visão, ele é um cara que ele pega a bola, ele se movimenta. Teve um lance no primeiro tempo que ele brigou, ele sofreu a falta, ele levantou e continuou, o juiz deu a falta. Mas é um cara que não pode ficar fora da equipe também. É um cara que precisa ser encaixado nesse jogo. Para mim, o meio de campo do Santos é Zé Rafael, Bom Tempo e Roleiser. Lá na frente é Tiquinho, Neymar e Guilherme. Ou Neymar, Guilherme e Barreal. Agora com o Gustavo Cavadieiro aí, vindo, se mostrando que pode ser uma solução também ali. Pode ser que ganhe algumas oportunidades. E é isso. A equipe do Santos provavelmente agora vem crescendo muito. Dentro do vestiário, com certeza essa semana vai ser muito leve o trabalho. Vai ser um trabalho bem mais tranquilo, de mais confiança. E é isso, a semana vai ser mais tranquila para trabalhar. Acredito que o Kleber Xavier também vai ter tirou esse peso, né, das costas. E trabalhar, acreditar nisso. Acredito que muitos torcedores não queiram ouvir, mas acreditar no trabalho do Kleber, porque acredito que o Kleber Xavier não vai ser demitido. Mesmo o Santos tendo um acordo firmado com o São Paulo, o Santos não vai abrir mão. O São Paulo talvez nem venha, porque o São Paulo ele quer um time de primeira prateleira. Ele quer um time Flamengo, ele quer um time, sei lá, um Palmeiras. O Santos não tem dinheiro e o Santos não tem a condição de ter um time de primeira prateleira.
Santos é ali, é segunda, terceira prateleira, para mais ainda para baixo. E hoje o Santos não pode arriscar trazer esse técnico que, na minha visão, é um técnico muito experiente, que provavelmente poderia sim ajudar o Santos se tivesse no começo do campeonato. Acredito que poderia ali surgir um grande efeito, uma grande mudança, mas hoje, na metade do campeonato, praticamente aí já faltando, nós está na 19ª rodada, faltando ali menos de 20 rodadas, menos de 20 rodadas, apesar de o Santos só estar disputando o Brasileirão, que o São Paulo ele poderia sim ter uma sequência de grandes trabalhos, né, que eu digo semanas de trabalhos, eu mesmo assim acredito que não seja viável o Santos arriscar tanto assim. Acho que o Kleber Xavier merece um votinho de confiança, apesar de muitos torcedores não gostar. Eu acredito que o Kleber Xavier ele possa sim evoluir junto com a equipe. O time precisa trazer ele para perto, sabe? Também, vamos profissional, está com você e vamos embora, porque o campeonato do Santos é um campeonato único, só disputa brasileiro, não disputa mais nada, então o Santos precisa colocar um objetivo e tentar alcançar. Na minha visão, ainda dá para alcançar uma Libertadores. O campeonato é muito aberto. O campeonato no retorno agora é um campeonato onde muitos que estavam voando, que estavam sendo, como o próprio Mirassol, estava sendo uma novidade. Acredito que com o tempo vai começar a perder, vai começar a dar uma oscilada, e é onde os times que oscilaram no começo do campeonato começam a crescer, começam a se mostrar ser maior, né? Começam a evoluir bastante, e é a hora do Santos, é a hora do Santos evoluir. E contar com as equipes que está brigando lá na ponta da tabela, que está disputando outros campeonatos. Apesar de alguns times ter sido eliminados aí da Copa do Brasil, ainda restam Libertadores, ainda restam outros times disputando Sul-Americana, a própria Copa do Brasil. Então, ainda tem chance, sabe? O Santos só está disputando o Brasileiro. Então, para o Santos é mais tranquilo, que vai ter semanas e semanas de trabalho. E quanto às equipes, às vezes vai estar jogando de quarta e domingo, ou de quinta e domingo. Então é isso. Agora é esfriar a cabeça. Não tem nada ganho. Não tem nada ganho. A vitória foi mais que merecida pela equipe. Hoje realmente deu para dizer, deu para ter aquela velha canção, Santos, o time da virada, né? Como a gente sempre cantamos. Pacaembu aí, quantas vezes, Vila Belmiro. Eu estive Santos e Flamengo em 2016, 17, que o Alisson meteu aquele golaço fora da área, na virada lá do Santos contra o Flamengo, lá no Pacaembu. E depois o Daniel Guedes cruzou na área e o Ricardo Oliveira faz o terceiro gol do Santos. O Pacaembu quase desmontou. A torcida gritou muito e o Santos foi empurrado. E é isso, voltou. Acredito que se eu tô empolgado, se eu tô animado, eu acredito que os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes ali dentro do Santos também estão com essa empolgação, apesar deles ter que manter o pé no chão mais do que o torcedor, né? Porque eu tô falando como torcedor. Mas o Santos é isso, o Santos é o time da virada, é o time do amor. E vamos embora, porque o campeonato tá só começando, né? O retorno. E a gente tem grandes jogos aí, grandes finais aí praticamente, vamos se colocar assim, porque o Santos não pode estar onde está, né? Vou abrir aqui de novo para falar para vocês. O Santos está no momento em 14º, certo? É que o Grêmio tá em 15º, mas o Grêmio tá jogando hoje.
Então o Santos o Santos pulou uma classificação. O Santos pulou um para cima na classificação, mas o Grêmio ainda está jogando. E é a mesma pontuação. O Grêmio e o Santos mantêm a mesma pontuação, 21 pontos. Mas como eu falei, o Grêmio ainda está jogando na rodada, né? Mas o Santos também tem um jogo a menos, então possa ser que é contra o Palmeiras. Possa ser que a gente vença, como eu disse. O Palmeiras não vem mantendo bons resultados, né? E também não vem tendo aquele incentivo que merece. E é isso. Aí o Santos encostou no Corinthians, né, que é o 13º, Ceará 22 também e Internacional 24. Então vamos se dizer que o Santos hoje vence o Palmeiras. O Santos vai a 24, o Santos pode pular ali para a 12ª colocação ou 11ª, dependendo ali dos outros critérios, né, da classificação. Mas tá bom, ó. Aí vem Atlético em 10º com 24 e Fluminense com 24. O 8º tá com 27, que é o Bragantino. Mas aí eis a questão, né? Fluminense tem 2 jogos a menos. Atlético Mineiro 2 jogos a menos. E eu acho que o Internacional tem um jogo a menos também. Na verdade, nós está na 19ª rodada. O Santos está com 18 jogos, mas o Santos tem um jogo a menos, né? Então todos os times de cima da tabela até o Bragantino, que é o Corinthians, o Ceará, o Internacional, o Atlético e o Fluminense tem jogos a menos. Então possa ser que, né, a gente não ultrapasse, mas possa ser que a gente ganhe mais pontuações longe, né, dessa zona do Z4, que tem atualmente Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport. É isso. Sport praticamente já entregue no campeonato. Juventude talvez também com 11. Fortaleza perdeu ontem, tá com 15. E o Vasco que não conseguiu vencer em casa. Acho que empatou, né? E é isso, empatou com o Atlético hoje. E o Atlético, mesmo empatando hoje, o Atlético ainda tem 2 jogos a menos. Mas é isso, é mudança de chave total. É outro campeonato a partir de agora. Retorno é onde eu falei pra vocês que é um campeonato que o pessoal costuma cair, né? Costuma oscilar bastante. E é onde o Santos veio oscilando desde o início do campeonato. É onde o Santos possa ganhar forças e começar a subir, né? Bom, é isso. Feliz demais com a vitória. Feliz demais também de estar podendo postar aqui o primeiro vídeo aqui do canal. Quero pedir para vocês que deixem um like aí. Dão um hype nesse vídeo. Mande pro amigo, mande pro familiar, mande pro amigo corintiano. Manda para todo mundo. O canal aqui vai ser um canal que vai falar especificamente do Santos. Vamos estar sempre postando nas redes sociais, também pós, pré, fotos, notícias, e espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha. E é isso, vamos pra cima, que é Santos, e gostei bastante de estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho da minha visão. Espero que vocês também tenham gostado. E domingão contra o Vasco estarei lá, hein? Vamos pra cima, vambora. É o Santos.